Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas hoje estão lotadíssimas de informações, especialmente sobre vetos derrubados do governo Lula, derrotas de Lula no Congresso, inclusive algumas delas com a adesão da base governista. Antes eu queria te mostrar uma foto aqui na primeira página da Folha, na página da Folha, não na Folha impressa, aqui no site. Você pensa que isso é o Rio Grande do Sul? Negativo, Paraíba. Inundação na Paraíba. Em João Pessoa, chuva desta terça-feira representa mais da metade do esperado para todo o mês. Capital permanece sob alerta. Inundação no Nordeste não é uma coisa tão corriqueira. Evidentemente, estamos tendo no mínimo, transtorno climático. Você vai vendo que esses problemas desastrosos estão ocorrendo em todo o planeta. Alguma coisa precisa ser feita. Não sei se haverá tempo, mas aparentemente a humanidade está sendo conduzida para uma catástrofe, se já é que não estamos nessa catástrofe. Algumas coisas precisam ser feitas, especialmente na questão da camada de ozônio, etc., etc. Tem uma polêmica a esse respeito, mas tudo indica que a maioria dos cientistas tem razão quando atribuem ao ser humano esses problemas gravíssimos, a interferência do ser humano com as fumacinhas deletérias que são lançadas aos céus pelos automóveis, pelas fábricas de tecidos, que são as maiores poluidoras do mundo. Segundo lugar, o petróleo, mas as fábricas de tecido, você sabia disso? Bom, vamos para as manchetes. Olha aí, taxação de 20% em compra até $50 passa na Câmara. Acredita? O Lula primeiro tinha se manifestado a favor lá atrás, depois se manifestou contra. E o noticiário agora diz que, no fundo, houve um acordo. Não foi uma derrota dele na votação. Eu vou te ler aqui um trechinho do que diz a Folha. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto de lei que tributa em 20% as compras de até $50 em sites estrangeiros como os asiáticos Shein, Shopee e AliExpress. Hoje, as transações até esse valor são isentas de cobrança de imposto de importação. A taxação foi motivo de embate entre governo Lula, empresas nacionais e plataformas. A tributação foi incluída no projeto de lei que cria o MOVER, Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o plano de gestão petista para a transação energética no setor automático. Quer dizer, um jabuti. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas jabuti está aí sendo aprovado tranquilamente, sem que ninguém tome providências. Inicialmente, o relator do texto, Átila Lira, que não é
não é parente do Lira e muito menos rei dos Hunos, havia proposto, ele é do Piauí, PP Piauí, havia proposto acabar com a isenção às compras internacionais. Ontem, ele apresentou 2 pareceres com alíquotas de 25% e de 20%. O meio termo aprovado, olha aí, foi resultado de acordo entre líderes da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, com o aval do presidente Lula. O petista era contrário à taxação e chegou a dizer que vetaria se aprovada pelo Congresso. Para a indústria nacional, a alíquota teria de variar entre 35% e 60% para dar condições de competição às empresas brasileiras. Quer dizer, quem compra essas que o Lula chama de bugigangas da China vai ter que se conformar em pagar o imposto de 20%. Hoje é de graça. Em compras até $50. As indústrias vão melhorar um pouquinho a sua posição, porque produtos que vêm da China acabam muitas vezes custando menos que os custos de produção no Brasil. E as indústrias não conseguem competir com os artigos chineses, que são vendidos por aí, muitas vezes, quando vêm em grande quantidade, sem nota, sem nada, e são baratíssimos porque a mão de obra lá é praticamente escrava, porque os custos são fixados de maneira central pela economia centralizada da China, etc, etc, etc. Aí a indústria nacional perde. E se a indústria nacional perde, nós, brasileiros, estamos criando empregos na China e abrindo mãos de empregos no Brasil, abrindo mão de empregos no Brasil. Então, a medida, sob o aspecto de justiça, justiça social e sob o aspecto econômico, é correta. É correta. Talvez até mais baixa do que o necessário. Mas você não pode lançar uma disputa tão desigual entre produtos chineses, com todas as características que eu citei, e produtos nacionais cujo custo de produção já é caro até pelas deficiências do nosso sistema tributário, pelo custo Brasil, etc, etc, etc. Tem que ser, pelo menos, em condições de igualdade, e não é. Os chineses até agora têm levado vantagem. Você vai ficar chateado? Vai custar mais caro? Vai. Agora, apoiar, porque agora o Lula ficou com medo, e o PT ficou com medo, porque essa isenção chinesa tem apoio popular. As pessoas gostam de comprar, a Janja compra, um monte de gente compra. Então eu compro também. Agora, afeta a cada um de nós pessoalmente. Mas, em termos de Brasil, realmente é um princípio. Eu não sei quais são os números que o Brasil perde, mas toda hora aparece um outro número. Mas o princípio é um princípio que não pode ser levado à frente. PT, saudações. Planos de saúde suspenderão cancelamento. Mas tem outra coisa mais importante, nada mais importante que a saúde. Mas uma coisa que as pessoas estão... A saúde é vida, né? As pessoas esperando aqui. Governo sofre derrotas e vetos a fake news e saidinha de presos. Olha aí, saidinha de presos. Caiu o veto do Lula.
acabou a saidinha em datas de visita para o papai, para a mamãe, matou o papai e a mamãe, sai no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Olha aqui o que diz o Estadão. Legislativo barrou transformar em crime a disseminação de informação falsa em campanha eleitoral. E condenados só poderão deixar a prisão para fazer cursos. Saidinha, visita, não tem mais, como queria a maior parte da população. Se vai adiantar, eu não sei. Dizem que isso é um populismo de caráter criminal. Vamos ver o que vai acontecer. A vontade popular é acabar com a saidinha e ela acabou. Agora, essa questão das fake news que o Estadão traz e que mantém uma posição do Bolsonaro, realmente a legislação que o Bolsonaro vetou, e o veto foi mantido, tinha algumas coisas estranhas. Por exemplo, como não havia uma definição clara do que é fake news. Como é que você vai fazer uma legislação para combater alguma coisa que você não consegue definir? É uma questão aberta, é um problema grave da política no mundo todo. As soluções que a gente vê agora são soluções intermediárias, não conseguem resolver todo o problema, porque aí no meio tem o ser humano que adora uma fofoca e os extremos que adoram usar fake news para derrotar seus adversários, e aí foi gongado, né, foi mantido o veto. Então, essa parte da lei das fake news não vale, tá? Tem mais coisas, viu? Tem mais coisas. A gente vai chegando a isso. No Rio Grande do Sul, tem aqui uma foto, olha. Rio Grande do Sul, as voltas com inundações. Lixo e agora também ciclone. Hoje as informações dão conta de que o céu está azul em Porto Alegre. Pesa uma ameaça de um ciclone tropical, eu não sei exatamente como chama isso. Subtropical. É sub, não é tropical, viu? Preste atenção. E mais para o sul do Rio Grande do Sul, mais para o sul. Vamos ver se o Rio Grande do Sul consegue recuperação. A gente ontem viu na televisão o estoico povo gaúcho, a população gaúcha, olhando para frente. Muita gente olhando para frente, fazendo limpeza, colaborando, contribuindo. Os governos também fazem seus esforços. O governo de São Paulo emprestou aquelas bombas da Sabesp, as bombas estão funcionando, risicultores ofereceram suas bombas, estão limpando o aeroporto, quebraram um galho usando o aeroporto militar, enfim. Outra coisa importante, planos de saúde se comprometem a suspender cancelamentos. Medida vale enquanto regulação do setor é discutida na Câmara. Além disso, os planos estão caríssimos, né? O que acontece? As pessoas deixam os planos e passam a usar os instrumentos, os mecanismos estatais, sobrecarregando esses já sobrecarregados mecanismos. Como na escola é a mesma coisa. As tarifas das escolas sobem e as pessoas tiram as suas crianças das escolas particulares e colocam nas escolas públicas. Representantes da AMIL, Unimed, Bradesco Saúde participaram da reunião. Foi uma reunião com o presidente Arthur Lira e a Federação Nacional
de saúde suplementar com os planos de saúde. Eles se comprometeram a suspender cancelamentos de contratos de convênios médicos das principais operadoras do país. Isso até a aprovação de um regulamento que eu não conheço, eu não sei o que está acontecendo, se é que alguém sabe, e é um problema grave. As pessoas estão aí, e muita empresa de plano de saúde está quebrando aí. Então, eu não sei se é má administração, outros estão lucrando horrores e muitas empresas estrangeiras estão comprando outras porque aparentemente o negócio é lucrativo. Imagine, saúde lucrativa, mas se funcionar, parabéns. Acordo não é lei. Para Gisele Tapá, especialista em direito da saúde, o consumidor ainda não está totalmente protegido contra cancelamentos, porque o acordo não tem força de lei, nem é para ter mesmo. Vai ser até vir a regulação do setor que está sendo discutida na Câmara, segundo o Estadão. As pessoas que tiveram os seus contratos rompidos, segundo as empresas, serão devolvidas aos convênios. Serão devolvidas aos convênios. Terão seus direitos de assistência devolvidos. Né? Se você foi cortado, pelo menos a promessa aqui é que a sua situação será normalizada até a regulamentação, tá? Pelo menos é isso que saiu ontem. O Estadão faz um editorial que eu assino embaixo. Vem aí uma coisa do governo, essas coisas, essa visão errática, estatizante do PT. Tem gente que acha que a solução dos problemas da economia está na estatização, mais Estado, menos privatização, mais iniciativa privada, menos... Isso existe no mundo todo. Agora, aqui tem umas loucuras. Aí o Estadão assim, vem aí Arrozbrás. A título de baratear o arroz, o governo, tomado de saudade do controle artificial de preços nos anos 80, vai importar o produto e vendê-lo com sua logomarca diretamente aos supermercados. Quer dizer, você vai comprar arroz, vai estar lá, arroz comprado, se não é que enfiam uma fotografia do Lula, eu duvido, estou brincando. Não pode, é proibido, mas vão fazer tudo para parecer o mais próximo possível. Parece que o governo está bonzinho. Isso é um horror, em época eleitoral ainda, e de repente, como vai ter uma importação, alguém cria uma empresa, começa com uma comissão para cuidar desse problema, e vem a Arrozbrás. Como a empresa organizada para fazer o trem-bala, que está aí até hoje, deixa eu ver. Entre as várias medidas que o Executivo podia adotar para ajudar a economia gaúcha a se recuperar, o governo parece ter escolhido as piores. Não parece algo acidental. O Executivo já tinha manifestado a intenção, em meados do ano passado, de intervir nos preços de alimentos por meio da retomada da política de estoques reguladores da Conab, como destacou o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, em entrevista à Globo News. Como ele mesmo disse, é até cruel utilizar a tragédia gaúcha como pretexto para fazer o que já se pretendia. Não faltará arroz no mercado, garantem os produtores gaúchos, mas falta muito pudor ao governo federal. Agora, para completar o revival dos anos 80,
só falta mesmo convocar a população a denunciar os estabelecimentos que praticarem preços mais altos. Lembra dos fiscais do Sarney, né, que todo mundo denunciava todo mundo, mesmo se os preços não estiverem altos. Lembra que o gerente do Carrefour foi preso porque vendeu papel higiênico com rolo menor, que ele não teve a oportunidade de medir. Aliás, falando em papel higiênico, uma cunha nessa história. A Coreia do Norte está mandando balões para a Coreia do Sul com fezes. Ele está mandando, em vez de mandar com pólvora, com bomba não sei o que, está mandando com fezes. Chega na Coreia do Sul, o pessoal vai abrir, tem fezes e urina e não sei o que mais. É a Coreia do Norte, essa moderníssima Coreia do Norte, cujo regime comunista tem trazido todas as desgraças possíveis. Falta comida, falta total e completamente liberdade, não pode abrir a boca, não pode viajar, não pode nada. É um regime comunista fechadíssimo, né? Dirigido por aquele gordinho sinistro, e aí pronto, agora eles estão mandando fezes para a Coreia do Sul. Que mais? Tem uma coisa aqui também, a gente fica, será que é verdade? Está aqui, não, a Folha. Ida ao Planalto sela retorno de irmãos Batista à política. 7 anos após protagonizarem um escândalo que quase custou o mandato de Michel Temer, os donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, voltaram à cena política. Na terceira aparição pública dos irmãos com Lula, reuniram-se segunda-feira para tratar de doação de carne aos gaúchos. Estou imaginando que os assessores do Lula, quando os irmãos Joesley entraram no gabinete, no Palácio do Planalto, usaram recursos científicos lá de espionagem para saber se tinha algum gravadorzinho no bolso de alguém aí. Não sei. Hoje tem gravadores que você nem percebe, então devem ter usado, porque aí, né, presidente Temer, o senhor lembra bem o que aconteceu. O Bruno Bogossian, sobrenome armênio, tem um comentário na Folha, óbvio, dizendo o seguinte: o governo teve um dia doloroso. Parlamentares derrubaram vetos considerados importantes pela equipe de Lula. O bolsonarismo aproveitou para reanimar alguns de seus espantalhos ideológicos. E partidos da base aliada tiveram recaída em seu eterno romance com a direita. Na questão, teve aí, deixa eu pegar a saidinha, teve algumas votações aprovadas por aclamação para não aparecer nome de ninguém e se livrar de qualquer punição eleitoral. O eleitor ia ficar bravo. Congresso derrota Planalto ao derrubar vetos de Lula e manter os de Bolsonaro. Governo sofre reveses nos casos da criminalização de disseminação de fake news em campanha eleitoral e no uso de verba pública para ações contra a família tradicional. Olha, esse negócio de fake news é pior agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial, que ninguém sabe ainda o que é direito, não conhece todas as possibilidades que ela oferece, e ela vai oferecendo cada vez mais oportunidades de uso.
algumas muito positivas, a inteligência artificial certamente será usada nessa eleição. Então, a inteligência artificial no mundo, ela acaba sendo, veja, a ciência desenvolvida pelas democracias, né? Desenvolvida com liberdade de pensamento, liberdade de trabalho, incentivos, etc., serve para os extremos a utilizarem exatamente para boicotar a democracia. É uma encruzilhada difícil que nós estamos. E isso, não tenha dúvida, vai ser usado, vai ser usado. Claro que é preciso uma regulamentação, mas se você olha bem, as regulamentações apresentadas até agora, muitas vezes são piores do que a própria inteligência artificial. Claro que é uma figura de imagem. Por quê? Porque, de repente, você confia isso na mão do Estado. Você confia que o governo decida o que é fake news ou não aqui no Brasil? Não sei. Olha, é um problema. Tem duas coisas gozadas. Tem duas pesquisas correndo aí, correndo não, uma publicada pela Veja, que é da Paraná Pesquisas, e outra da Atlas Pesquisas, Atlas Intel CNN. Nessa, o Boulos ganha tranquilamente a eleição se fosse hoje. Ele tem 37,2% dos votos e Ricardo Nunes 20,5%, uma distância desse tamanho. Já na outra pesquisa, que é da Paraná Pesquisas, quem continua liderando é o prefeito Nunes. Está lá liderando, né? E pela primeira vez fora da linha de margem de erro. Obrigado, Cássio. Margem de erro. Lei usada na Rússia contra oposição é replicada sob protestos na Geórgia. Tanques de Israel entram no centro de Rafah pela primeira vez. Olha, esse Netanyahu está levando Israel a um isolamento como nunca aconteceu. O futuro de Israel começa a ficar incerto na mão de um primeiro-ministro maquiavélico em causa própria. Ele, aparentemente, dizem em Israel, provoca a continuação da guerra na tentativa de continuar no poder ou na tentativa de sair de maneira honrosa do poder. Claro que a gente não pode dar tudo, mas acho que eu tem mais uma coisa. Para evitar protagonismo, grupo de trabalho não terá hierarquia, que é a reforma tributária. Tem gente que diz que assim não sai. Bom, vamos ver quem tomou cafezinho conosco, que é a parte mais importante do Jornal do Boris. Edson Wilton, Nonato Marques, Maurílio Almeida, Jair Sorocaba, Fábio de Jesus, Marco Cabizieri, Jorge de Laurentiis, Anselmo José, Odilon Eindrich, Rogério Roque, Isabel Zambianco, Joseir Barros, Eliton Silva, ou Elton? Elton Silva, Teobaldo Haring, de Nova Ramada, Rio Grande do Sul, Adonias Michel de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Hélder Fernando do Recife e Itamar Costa de Machado, Minas Gerais. Para última coisa que não posso deixar de dizer, o Papa pediu desculpas, o Vaticano pediu desculpas pelo fora que o Papa deu ao conversar numa reunião fechada com os bispos
para evitar a entrada de gays nos seminários, ele usou a palavra viadinhos, em italiano, é óbvio. E com viadinhos nós encerramos, brincadeira, vamos encerrando o Jornal do Boris. Bom dia.